Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Parafuso Pedicular Percutâneo e suas atualizações. Meu nome é Fernando Façanha Filho, sou mestre em Medicina pela Santa Casa de São Paulo e atualmente chefe do grupo de coluna do Instituto Dr. José Frota aqui em Fortaleza. E teria a honra e prazer de conversar com o Dr. Alberto Gottfried, que é doutor em Medicina pela Santa Casa de São Paulo e membro do grupo de coluna da Santa Casa e do Hospital Albert Einstein. E doutor Emiliano Viale, que é mestre em Clínica Cirúrgica pela Universidade do Paraná e coordenador do grupo de coluna do Hospital Cajuru da PUC do Paraná. Bom, começando, eu queria só fazer um preâmbulo. A técnica aberta de fixação da coluna através de parafusos pediculares é amplamente utilizada até os dias atuais. Com o advento das técnicas minimamente invasivas, que hoje é uma realidade para quase todas as especialidades médicas, a coluna não foi diferente. E no início dos anos 2000, essa técnica, ou seja, a de fixação percutânea, passou a ser cada vez mais utilizada principalmente nas doenças degenerativas lombares. E aí eu queria abrir a nossa conversa fazendo uma pergunta para o Alberto, fazer uma pergunta para o Emiliano. Na opinião de vocês, qual a vantagem do uso da técnica percutânea em relação à técnica aberta? Muito bem, começo eu então. Bom, obrigado primeiramente à SBOT pelo convite. É sempre um prazer. Façanha, prazer em revê-lo, Emiliano também. Bom, acho que a principal vantagem, né, se tiver que listar da cirurgia percutânea, é a mesma das cirurgias mini-invasivas de modo geral, né? A gente busca os mesmos resultados, né, com menos agressão. E a gente tem tentado fazer isso com várias técnicas diferentes, né? E na colocação do parafuso eu vejo da mesma maneira, né? E aí você tem todo o seu desdobramento, né? Então menos dor no pós-operatório. Acho que a questão da infecção é muito importante, né? Então, quanto menos invasão, menos exposição ao ar ambiente, etc., menos infecção de ferida operatória, e aí você tem retorno mais rápido às atividades, etc. Mas é importante lembrar, Façanha, que o objetivo da cirurgia mini-invasiva, aqui no caso estamos falando de parafuso percutâneo, é exatamente o mesmo da cirurgia aberta. Não é porque a cirurgia é mais, digamos assim, menos mórbida para o paciente que você vai fazer mais eletrodeese ou vai operar mais pacientes. A tua opinião também, Emiliano? Bom dia, Alberto. Bom dia, Dr. Façanha. Obrigado pelo convite. Eu tenho uma experiência, infelizmente, tenho que dizer que eu uso parafuso percutâneo há 20 anos. E a primeira experiência que eu tive foi nos Estados Unidos, em 2003, com um sistema que eu posso até dizer o nome, porque não existe mais, ele se chamava Pathfinder, da Blackstone, talvez tenha sido o primeiro sistema percutâneo de amplo uso. E a impressão que eu tive quando eu vi esse sistema ser utilizado lá em 2003 é que isso seria um caos, né? Todo o desenvolvimento de guias, o guia ideal, o posicionamento dos parafusos, o corte desses parafusos na fase inicial acabava gerando mais estrago do que benefício, né? E um dos grandes problemas que se desenvolveram com o tempo, não só com a tecnologia, mas com o aprendizado, foi preservar a faceta articular. Agora, quando você me pergunta sobre as vantagens em relação à técnica aberta, veja, você tem que abrir a coluna para fazer uma descompressão e você tem que expor os segmentos. Tradicionalmente, no meu serviço, para a maioria dos casos, a gente tem abandonado a abordagem pela linha média, que afasta toda a musculatura e desinsere. Quando você compara a abordagem percutânea com a abordagem tubular, posterolateral, principalmente quando você identifica o septo intertransverso e você expõe o ponto de entrada sem expor a faceta, hoje essas técnicas são equivalentes. Um outro problema, como o Alberto falou, o objetivo da fixação, na maioria das vezes, é a artrodese. Então, que artrodese você está fazendo? Se você está complementando uma fixação por via lateral ou anterior, onde você tem uma grande quantidade de enxerto colocada, perfeito. Você vai complementar essa fixação e diminuir a chance de pseudoartrose.
Agora, quando você tem uma cirurgia feita por via posterior, com um dispositivo intersomático tipo PLIF ou CLIF, que a gente sabe que o enxerto é menor e que a taxa de consolidação é menor, a decorticação da faceta e toda essa área acaba sendo necessária. Nesses casos, a fixação percutânea contralateral, eventualmente, pode ser útil, né? Ela também facilita muitas vezes pelo fato de você não precisar reposicionar o paciente, né? Existe uma terminologia do single position surgery, onde você passa os parafusos por via com o paciente em decúbito lateral, e é evidente que os parafusos percutâneos são essenciais para isso. Mas realmente foi uma técnica que, a meu ver, foi colocada no mercado muito cedo, uma tecnologia, né, não uma técnica, e que não estava preparada para isso, né? Principalmente a estrutura dos implantes e preocupações que não se teve no começo, como retirar, como estender, como revisar essas cirurgias, e isso gerou um grande número de falhas. É interessante isso, né? Porque existe uma confusão da cirurgia percutânea com a cirurgia que preserva a linha média, né? Na minha opinião, são muito parecidas. Acho que a gente está falando da mesma coisa aqui, que é simplesmente não desinserir a musculatura da linha média. Você pode fazer uma cirurgia percutânea com a pele aberta parafuso a parafuso, né? Ou a pele toda aberta e percutânea na face, né? Que ela é tão menos invasiva, tão pouco invasiva quanto, né? Tanto é que, às vezes, em cirurgias múltiplos níveis, eu considero muito mais fácil fazer uma incisão na linha média. Aí você tem espaço para afastar tudo para um lado e abre na fáscia percutaneamente, entre aspas, coloca parafuso por parafuso, consegue colocar um enxerto, do que ficar brigando ali com furinhos pequenos que, às vezes, emendam na necrose de pele, etc. Então, acho que o conceito da percutânea é como colocar os parafusos sem abrir a linha média. E aí cai o que o Emiliano falou, né? O conceito é o mesmo, né? Se você faz isso usando o fio guia ou navegação, ou você abre e olha, eu acho que, no final das contas, o benefício é o mesmo. Tá bom. Alberto, é claro que isso vem ganhando cada vez mais espaço, assim, é uma cirurgia assim, mais elegante, ao meu ver, é uma cirurgia que, como você falou, preserva mais, agride menos. Para os pacientes, você tem visto vantagens? Ou seja, o paciente ele tem uma resposta melhor, ele tem alguma vantagem em ter feito a cirurgia percutânea ao invés da cirurgia aberta? Isso é curioso, né? Porque quando a gente faz uma cirurgia percutânea ou mini-invasiva, você imagina que o paciente vai ter zero dor no dia seguinte. É isso que você quer, né? Ou se você mostra para o residente e tudo mais. Mas dor, a gente sabe que é um negócio muito individual, né? Então, assim, às vezes a gente faz cirurgias abertas, clássicas, né? Uma revisão, etc., tem que tirar fibrose e tudo mais, e o paciente acorda sem dor nenhuma. E eu também já fiz cirurgias mini-invasivas super elegantes que o paciente tem muita dor no dia seguinte. Então, primeira coisa, existe, obviamente, a reação de cada um. Mas, pegando na literatura, né, dados de literatura, sem dúvida, menos invasão igual a menos dor. É importante lembrar também, como o Emiliano falou, que, em geral, essas cirurgias, né, exceto para fratura, mas para degenerativa lombar, elas são geralmente associadas a algum tipo de artrodese, né? Então, a artrodese pode ser feita pela frente, pelo lado, oblíqua, mini tilife, etc., mas você tem que ter alguma coisa a mais. Então, além da incisão das costas, etc., tem incisão lateral, incisão, enfim, abdominal, etc. Mas, assim, de uma maneira geral, respondendo a sua pergunta, você consegue fazer ótimas cirurgias com pouca dor, né? Com pouca morbidade, às vezes resolvendo problemas que antigamente precisavam de cirurgias enormes, corrigindo com, às vezes, queixos de alturas ou angulações diferentes, e realmente os problemas que eram mais complexos e que demandavam mais no pós-operatório, hoje a gente consegue fazer isso de uma maneira mais simples, digamos assim, com um pós um pouco mais enxuto. Tá bom. Legal. Emiliano, com esses teus 20 anos aí de experiência, né, assim, eu acho que talvez você ter sido as pessoas que começaram o seu grupo, o grupo talvez tenha começado isso aqui no Brasil. Existe alguma limitação? Assim, você define alguma limitação? Nesse paciente eu não posso fazer, ou nessa patologia eu não devo indicar.
Em que momento você pondera a indicação da cirurgia percutânea? Hoje eu realmente determino caso a caso, né? Como toda tecnologia nova, você tem um uso disseminado, esse uso se torna excessivo, daí por um período os parafusos percutâneos, a fixação percutânea desapareceu, e daí ela foi voltando, encontrando o seu caminho, né? Então, claro que existe uma barreira bem clara no nosso meio, que é o custo. E eu sempre digo para as empresas em que no dia que nós pudermos escolher da mesma maneira, no mesmo set, o parafuso percutâneo e o parafuso aberto, ou a técnica tradicional, pelo mesmo custo, nós vamos utilizar muito mais as fixações percutâneas. Então, na patologia degenerativa, eu geralmente utilizo, quando eu tenho que fazer uma descompressão unilateral, e realmente a minha preferência é mais rápido e com menos radiação, fazer uma abordagem posterolateral, já onde eu vou descomprimir, e eu coloco os parafusos sem nenhuma radiação, e o contralateral eu faço percutâneo. Na patologia, na deformidade do adulto, eu diminui muito o uso de fixação percutânea em fixações acima de 2 níveis, né? Eu comentava isso antes com você já. A minha experiência é que quando você começa a ter 5 anos de segmento, não precisa nem 5 anos de segmento, 2 anos de segmento, você começa a ver as pseudoartroses aparecerem, né? As falhas de fixação, as quebras de haste, principalmente na união lombo-sacra. Então, eu puxei um pouco a indicação, reduzi um pouco a indicação na complementação de escoliose degenerativa, e principalmente os casos que você tem que passar a união toracolombar. Realmente eu não tenho tido uma boa experiência com isso, apesar de que existe um conceito de que você pode tentar nas extremidades fixar percutâneo para diminuir falhas da montagem, diminuir a exposição muscular. Essa não é a minha experiência pessoal. Onde eu encontro, e realmente eu não tinha essa percepção, essa expectativa de utilizar tanto a fixação percutânea, é no paciente politraumatizado. Hoje, para mim, é uma ferramenta fundamental. Eu brigo muito para conseguir os materiais percutâneos, mesmo no SUS. Para pacientes politrauma com fratura torácica, para pacientes com disjunção lombopélvica, em que você pode fazer várias incisões pequenas e atravessar com a haste, no controle de dano do paciente politraumatizado, em pacientes com fraturas que são pacientes obesos, e que você, eventualmente, permite que esse paciente sente na terapia intensiva, seja mobilizado para fazer exames, diminua o dano secundário ao canal vertebral, sempre lembrando que essas fixações percutâneas, elas têm 2 caminhos do trauma. Ou você vai revisar isso e realizar uma artrodese, seja ela por via anterior, lateral ou complementar por via posterior, ou depois de um tempo você vai retirar essa fixação porque a fratura consolidou, né? Se a fratura não tiver consolidada e você não tiver realizado uma artrodese secundária, você vai ter falha do teu implante e cifose tardia. Mas realmente a minha principal experiência e a real diferença e utilidade é no paciente doente, né, que não pode receber a cirurgia. Aí tem sido uma diferença importante. Nós temos uma casuística bem interessante no trauma, principalmente trauma torácico. Bom. Alberto, imagino que você tenha sido treinado na tua formação pela cirurgia aberta e depois você foi fazer a cirurgia percutânea, né? Isso acho que é o caminho de todo mundo, todo cirurgião de coluna. Como é que foi a tua curva de aprendizado? Assim, hoje você acha que opera melhor do que você começou? Foi fácil a curva de aprendizado? Como é que foi a tua evolução como cirurgião de coluna dentro da técnica percutânea? Bem interessante essa pergunta, Facenha, porque as coisas mudam muito rápido, né? Fiz um estágio de cirurgia de coluna em 2006 e peguei o final da instrumentação ali, ganchos e tudo mais, fios sublaminares, e isso foi desaparecendo no mercado, na verdade sendo substituídos, né? Muita coisa mudou desde que eu fiz meu estágio. Eu acho que até brinco de vez em quando que quando a gente estuda anos e se aprimora anos numa técnica, quando a gente está bom, né, ou pelo menos se sentindo confortável nela, vem uma outra
e aí você tem que começar uma curva toda nova de novo, né? Mas eu acho que a curva do parafuso pedicular é simples até, né? Não é uma cirurgia muito complexa, mas ela como qualquer tipo de técnica, você tem alguns detalhes, né? Como, por exemplo, indicar no paciente certo, né? Ter ferramentas de imagem adequadas e saber usar as ferramentas de imagem com a incidência correta, ou seja, ter um bom AP, um bom perfil, evitar usar excessivamente radiação. Eu acho que esse é um grande problema da cirurgia mini-invasiva de um modo geral, né? Ela é ótima para o paciente, mas para o cirurgião que faz isso todos os dias, por anos e anos, a vida inteira, é um problema, né? É um problema. Outro dia a gente fez um TLIF, minimamente invasivo, e tinha mais de 200 imagens. Falei, cara, isso aqui não é saudável, né? Não é, acho que para a vida inteira é um problema. E aí entra a questão da navegação, que veio, ao meu ver, melhorar muito essa questão da radiação pro cirurgião, né? Acho que é o principal ponto da navegação, óbvio, a segurança de você terminar a cirurgia sabendo que seus implantes estão totalmente bem colocados, mas para o cirurgião que faz isso durante uma vida inteira, operar com zero radiação e sem o colete de chumbo é um conforto incrível, né? Sei que a navegação, felizmente, é uma realidade no serviço que eu trabalho, ainda não é no Brasil como um todo, mas eu imagino que isso, com qualquer tecnologia nova, vai barateando ao longo do tempo, e eu acho que a navegação ela vai ser uma ferramenta comum na cirurgia de coluna daqui a alguns anos, né? Então, acho que é essa evolução que eu vejo, né, em relação à tecnologia e que, felizmente, para o cirurgião traz mais segurança e mais conforto intraoperatório. Emiliana, a radiação é uma preocupação para você também? Quer dizer, você usa também navegação, você usa radioscopia, tem esse problema que o Alberto falou com relação à exposição? Eu tive uma experiência inicial com a navegação, vários problemas de compatibilidade com intensificador de imagem, etc. E no dia a dia eu acabei abandonando o uso da navegação cirúrgica, até pelo histórico da técnica de colocação dos parafusos a mãos livres. Eu não tenho dúvida de que a fixação percutânea ela tem que andar casada à navegação. O que não faz sentido é a navegação baseada no intensificador de imagem, quer dizer, você tem que fazer as aquisições a cada 2, 3 níveis e acaba se expondo à radiação. O problema da navegação tomográfica, né, é que realmente o paciente se expõe a uma quantidade de radiação significativa, né? Se estima que seja o equivalente com uma tomografia pré- e pós-procedimento para uma coluna lombar inteira, o equivalente é 50 radiografias de tórax. Isso é bastante radiação ainda pro paciente, né? E esse é um problema a ser resolvido com uma melhora da técnica. Eu, particularmente, posso dar algumas dicas, né, do meu aprendizado. Quer dizer, eu tento fazer todas as imagens no AP em todos os parafusos primeiro, e daí virar para o perfil e tentar dar sequência e mudar o mínimo possível de AP para perfil. Também eu tento fazer um planejamento pré-operatório importante, quando eu já tenho a ideia de fazer o parafuso percutâneo, de fazer algo que a gente não faz com frequência na patologia degenerativa, mas você faz no trauma, que é uma tomografia. Porque a tomografia vai te dar a anatomia da faceta articular. E o que acontece na fixação percutânea, muitas vezes, é que o teu ponto de entrada bate na faceta, bate num osso esclerótico, você acha que o teu guia e a tua cânula estão avançando bem, mas o parafuso ele apanha na entrada e você tem que machear isso e acaba perdendo muito tempo, fazendo muita radiação, e você acaba não achando o caminho, e até você cria um bridge medial, muitas vezes, porque é o caminho de menos resistência do que essa faceta esclerótica. Então, toma muito cuidado quando a faceta é artrósica e, às vezes, até contraindico em alguns pontos a fixação percutânea. Prefiro colocar um tubo, drilar a faceta para fazer um ponto de entrada melhor. Então, essa é uma dica bem importante. Se você vai fazer uma fixação percutânea em pacientes com espondilolistese degenerativa, ou principalmente numa faceta L5-S1, que pode ser bem hipertrófica, pode dificultar bastante e você pode ter que modificar o teu ponto de entrada. Então,
Essa seria uma dica importante. Agora, a radiação você tem que estar preparado para ela. Então, muitas vezes nós não temos à disposição luvas de proteção, né? Acho que isso é fundamental, luvas baritadas ou luvas de proteção de radiação para fazer esses procedimentos. Os hospitais não têm com frequência. As minhas eu compro individualmente para utilizar. Nos procedimentos percutâneos, eu até, no SUS, por exemplo, eu tenho que reutilizar as luvas e calçar uma luva estéril por cima, por questão de custo, mas o problema da radiação sobre a mão do cirurgião que faz a fixação percutânea é que você tem que... Tua mão pode não estar no foco direto, mas ela está a menos de 1 metro da emissão do raio. E isso é algo muito danoso a longo prazo para a pele, né? E nós temos vários casos aí de câncer de pele em mãos, ou de ceratose actínica, de feridas que não cicatrizam na mão de cirurgiões, não só ortopedistas, mas principalmente intervencionistas cardíacos, né? E se a gente for falar aqui na incidência de câncer em ortopedistas, é realmente uma tristeza. Talvez no nosso meio a gente não tenha essa estatística, a gente conhece casos pontuais, colegas, amigos, etc. Eu tenho um residente meu que ele e o irmão são cirurgiões de coluna e os dois tiveram problema de tireoide recentemente, com certeza associado à radiação. Mas onde esses dados são mais relevantes nos Estados Unidos, existe uma tentativa muito forte de diminuir a exposição à radiação. Então, como o Alberto falou, nós estamos nos expondo em prol da tecnologia de uma maneira pouco pensada. Então, o risco do paciente é pontual. Você não vai fazer 10 cirurgias percutâneas num paciente, espero, né, Alberto? Mas nós vamos nos expor de maneira seriada e repetida com radiação, então não tem jeito. Óculos de chumbo, protetor de tireoide, um avental de chumbo cuja procedência você conheça, né? Muitos dos aventais dos hospitais estão quebrados e passam radiação e nós somos submetidos a testes e principalmente se afastar o máximo possível do ponto do raio-x a cada momento que você faça as imagens, né? Isso às vezes toma tempo, mas tem que estar dentro da tua logística. Como o Alberto falou, uma fixação percutânea com 4 parafusos e um cliff se aproxima em média de 100 imagens na minha prática, né? Isso é bastante radiação. Eu tento deixar próximo de 50, mas tem alguns casos que se aproximam de 100 imagens. Eu costumo contar isso para mostrar para as equipes o quão danoso isso pode ser, não só para nós, mas como para o paciente, né? Então, essa é uma mensagem importante de logística, de defesa corporal e de não colocar a tecnologia acima da tua saúde, se você não tem essa certeza de que você está protegido e até de que teu intensificador está bem calibrado, né? Só um comentário aqui. Uma coisa muito importante. Oi. Fazer só um comentário aqui sobre a navegação em si, que antigamente, né, como o Emiliano falou, realmente era muito trabalhoso ter que checar ponto a ponto, né? Ou seja, checar anatomia, então processo transverso, processo espinhoso, etc., a cada nível que você for superar. Né? E hoje em dia, né, mudou um pouquinho. A navegação, você adquire uma imagem única, né, que pode ser tanto tomográfica quanto radioscópica. Então, no nosso serviço, como se fosse um intensificador de imagens, é um intensificador que transforma a imagem bidimensional em tridimensional. Então, a quantidade de radiação é muito mais parecida com a do intensificador de imagens do que com o tomógrafo. Então, é longe dessas 50 radiografias de tórax que você falou, Emiliano. E a imagem que ela reproduz é praticamente igual à de um tomógrafo. Então, para o paciente que pontualmente está sendo submetido a uma cirurgia, ainda assim a carga de radiação é muito menor do que de uma tomografia. E o que ele entrega de imagem para o cirurgião são 3 dimensões diferentes. Então, você coloca, o parafuso vem do coronal, o sagital e o axial. Então, acho que talvez seja essa uma das grandes evoluções que tenham tido da navegação de 15 anos para essa navegação que voltou um pouco mais recentemente agora. Bacana. Realmente é um tema muito importante, a radiação, por proteção nossa mesmo. Claro, como o Emiliano falou, o paciente se expõe uma vez, nós nos expomos inúmeras vezes. Então, esse cuidado é um cuidado que a gente deve ter em mente. Pergunta bem rápida, que resposta sim ou não. A técnica percutânea é o gold standard hoje? Para vocês, Alberto? Não.
Acho que está, sem dúvida alguma, não. O Emiliano já citou uns fatores, que é custo, etc., né? A gente tem que lembrar que uma técnica ser chamada de gold standard, ela tem que ser superior à técnica tradicional, habitual. Enfim, eu acho que a gente não está nesse ponto. Também não sei se isso vai acontecer em algum momento, honestamente. Eu acho que a cirurgia percutânea vai ter o seu espaço. Eu acho que as cirurgias mini-open vão crescer muito nos próximos anos, como já cresceram recentemente por tumor, por exemplo. Você faz fixações curtas, tubo, descomprime e complementa com radioterapia ou radiocirurgia, o que for. Acho que vai ser uma ferramenta a mais, né, mas dificilmente vai substituir a cirurgia tradicional. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Emiliano. Eu concordo. Na verdade, a gente está falando de técnica e muitas vezes essa é uma tecnologia. Então, a técnica é o que você quer atingir. Eu quero controle de danos. Posso usar essa tecnologia. Eu quero uma artrodese sólida num paciente diabético ou fumante. Essa tecnologia provavelmente não vai atingir o resultado que eu quero. E dessa maneira você tem que jogar com as ferramentas que você tem com os seus objetivos. Mas respondendo a tua pergunta, ela não é o padrão ouro, ela é uma tecnologia que agrega em várias opções. Como falei, na minha experiência, meu principal uso é no politrauma. Isso eu não tenho dúvida que mudou a taxa de sobrevida dos meus pacientes. Aí eu me contento em me expor ao risco da radiação em benefício ao paciente. Falando nisso, Emiliano, puxando esse assunto aí, a gente falou muito da doença degenerativa e a utilização da fixação percutânea, mas no trauma isso tem sido cada vez mais utilizado. Eu sei que você trabalha no hospital de trauma, que é o Hospital do Cajuru. Qual é a tua experiência da fixação percutânea no trauma? Assim, tem também ganhado muito espaço, né, nos últimos anos? Lembrando que os parafusos percutâneos, eles são parafusos poliaxiais. Isso. Então, se ele for, por exemplo, uma fratura tóraco-lombar, que eu tenho intenção de fazer ligamento taxia e fazer uma fixação curta, ele não se presta. Apesar de que existem sistemas que tentam reproduzir isso, né? Até pinos de Chance, canulados, etc., não é a minha experiência benéfica em relação a uma abordagem pequena na transição tóraco-lombar. Agora, trauma torácico, principalmente trauma torácico alto, em pacientes com más condições de saúde. Eu já cheguei a fazer fixação percutânea de decúbito lateral para pacientes que não conseguiam ficar pronados. E principalmente disjunções lombopélvicas, onde o paciente tem más condições de pele, quer dizer, onde eu abro em cima do ilíaco, passo os parafusos ilíacos e abro em L4, L5, passo os parafusos ali, faço 4 incisões separadas e uno com a haste, isso aí tem feito uma grande diferença na recuperação dos pacientes, né? Quer dizer, eu não uso fixador externo, os pacientes podem ser transportados, eles sentam, etc. Muitas dessas cirurgias precisam de uma complementação posterior, né? Seja uma via anterior, ou seja, mesmo revisar, abrir, descomprimir mais o canal quando o paciente tiver condições. Mas a minha experiência no trauma é essa: muda a condição respiratória do paciente e literalmente salva a vida desses pacientes. Então, nós temos brigado bastante, contamos com o bom senso das empresas e da direção do hospital, que são casos pontuais, né? Pacientes que não têm condições de ser operados. E uma terceira indicação são pacientes com obesidade mórbida e com trauma grave, né? Esses pacientes se beneficiam bastante da fixação percutânea, lembrando que são casos onde você vai ter que ou revisar por uma artrodese ou tirar o implante após a consolidação da fratura. Tá bom. Alberto, você que é oriundo de um serviço e trabalha num grupo que a deformidade é uma tônica importante, a fixação percutânea nas deformidades, qual a tua realidade, a realidade da Santa Casa na tua prática clínica? Bom, depende do que a gente está falando, né? A deformidade pediátrica é zero, né? A deformidade pediátrica, para a gente, é a cirurgia aberta, linha média, osteotomias, né? Acho que precisa de espaço para trabalhar, ver anatomia, pedículos rodados, pedículos displásicos, truques em altinha, etc. Então, para a gente, é sinônimo de cirurgia aberta. Na deformidade do adulto, né, acho que aí sim entra
uma tecnologia complementar a técnicas anteriores, né? Então, a gente tem alguma experiência com isso, com acesso lateral ou acesso oblíquo, e aí complementando por trás, né? Eu concordo com o Emiliano que a cirurgia percutânea tem que ajudar, né? Não tem que atrapalhar o cirurgião, né? Então, acho que até 1, 2 níveis é fácil, se escorregar, assiste bem, os implantes estão bem desenhados para isso e tal. Mais níveis, você começa a apanhar na cirurgia, né? Então, a cirurgia, pacientes geralmente idosos, revisão, comorbidade, você não pode perder 1 hora para colocar uma haste, né? É inaceitável. Então, acho que para montagens um pouco mais longas, faz muito mais sentido abrir a linha média, a pele, e aí abrir a face lateralmente, você coloca os parafusos mais fácil, você desce a haste muito mais fácil, você tem todo o leite de artrodese ali. Então, o que a gente tem feito, que a gente tem essa vantagem da Santa Casa, é ter banco de tecidos, e aumentou muito o nosso uso de tecido autólogo, de banco de osso, homólogo, cadavérico, para todos os tipos de cirurgia, né? E na cirurgia de deformidade do adulto, em múltiplos níveis, você consegue preencher toda essa canaleta que você faz lateral com enxerto cadavérico. Só queria fazer um complemento do trauma. Emiliano, a gente tem feito também, a gente está participando de um estudo multicêntrico do professor Elton, inclusive, para fraturas toracolombares percutâneas, né? Então, tem uns 5 anos que a gente está participando disso, são 5, 6 centros aqui no Brasil, e os pacientes estão indo bem, né? Mas uma realidade que aconteceu, que a gente percebeu, e que acabou acontecendo, é que é a dificuldade de retirada dos implantes. Porque, assim, por várias coisas. Primeiro, porque a agenda do SUS é difícil, marcar cirurgias são difíceis, às vezes você não consegue, o paciente some, ele muda de cidade, ele está bem, ele não quer ser reoperado, e tirar a cirurgia mini-invasiva, a cirurgia percutânea, é muito diferente de colocar os parafusos. Por quê? Porque você não consegue tirar ela com a mesma elegância que você coloca, né? A haste, ela fica envolta de fáscia, ela gruda, ela não sai, você não consegue pescar a haste. Então, o que é super elegante e legal para colocar, na hora de tirar, você tem que abrir e fazer um baita do estrago. Por outro lado, né, contrariando o que intuitivamente a gente pensaria, bom, se você não fizer uma artrodese, você está colocando parafuso, estabilizando, vai quebrar tudo e vai soltar. Isso não tem acontecido. A gente não tem visto quebra com 5 anos de segmento, quebra de parafuso, quebra de haste. Provavelmente existe uma anquilose ali, os pacientes estão ficando bem. E isso vai ser uma das conclusões do nosso trabalho, isso está sendo visto também por outros centros, e existem outros relatos disso, né, que é a dificuldade de tirar os implantes, simplesmente abandonar os implantes lá, e no final acaba dando certo. Bom, eu acho que a gente já está com 25 minutos de conversa, a gente podia encerrar por aqui. Eu queria que cada um de vocês colocasse aí mensagem final bem rápido, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Emiliano. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade e não posso enfatizar mais as 2 questões que eu falei, né? Primeiro, dominar essa tecnologia, isso não é uma técnica, e infelizmente os cirurgiões estão entrando no mercado e eles têm que se adaptar a algo que eles não dominam, que muitas vezes é a fixação pedicular aberta. Dentro de uma linha de aprendizado, é bem mais fácil você migrar da fixação freehand para fixação percutânea, do que você acaba se expondo muito mais à radiação, né? E não extrapolar as indicações e seguir uma curva de aprendizado e de treinamento antes de utilizar esse método, porque eu tenho visto algumas, digamos assim, barbaridades em relação à fixação percutânea, do ponto de vista de tempo cirúrgico e do ponto de vista de exposição à radiação, tanto para o paciente quanto para o médico. Alberto. Bom, agradecer sempre o convite, né? É sempre um prazer. E acho que, como toda técnica nova, que a mensagem fica para buscar as indicações ideais no começo, né? Casos simples, casos sem deformidade, com pedículos grandes, casos que a gente chama de vencedores, né? E tomar cuidado para não extrapolar as indicações simplesmente pelo fato de que é uma técnica nova e menos invasiva. Então, as indicações, lembre, são as mesmas, né?
O que muda simplesmente é o quanto você agride de partes moles até chegar na coluna. Tá bom. Muito bom conversar com vocês. Eu acho que foi muito fácil a nossa conversa. São dois experts. Então, assim, a conversa fluiu bem e a gente foi muito enriquecedora de conhecimento, de novidades aí. Eu agradeço, sinceramente, ao Alberto, ao Emiliano, essa nossa conversa. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que a gente vai sediar em Fortaleza o 18º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Coluna, que irá acontecer no Centro de Eventos do Estado do Ceará, nos dias 11 a 14 de maio de 2022. Conto com a presença de vocês, todos aqui em Fortaleza. Será um congresso que lá irá restabelecer a conexão pessoal de todos os membros da sociedade. Essas edições desse podcast estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.